Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelais aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, uma característica fundamental deste tempo do Advento é despertar no nosso coração a feliz esperança dos tempos messiânicos, ou seja, essa feliz esperança da salvação de Deus, do reinado do Senhor que está por vir, que está para chegar. E uma característica fundamental desses tempos messiânicos, deste reino de Deus que está para vir, são os tempos de paz. O Messias, ele vem para instaurar a paz, é um reino de paz. E a liturgia da palavra, na primeira leitura hoje, tirada do profeta Isaías, nos apresenta essa profecia dos tempos messiânicos. O Messias, que é tão esperado, tão aguardado, ele é descrito como esse ramo da cepa de Jessé, ou seja, ele virá da linhagem davídica. O Messias é da descendência de Davi. E nos versículos 2 e 3 da primeira leitura, vão descrever os atributos deste rei, esse rei salvador. Sobre ele repousa o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele o seu prazer. E esse rei fará tudo o que um rei justo deve fazer. Não julgará pelas aparências, nem por aquilo que ouve dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. E essa profecia messiânica desse Messias, que descreve os seus atributos, mas também aquilo que um rei justo deve fazer, fala de um mundo ideal, fala sobre uma restauração, uma transformação da própria natureza, corrompida pelo pecado. O pecado que também corrompeu a natureza. E fala desse reinado do Messias que voltará para restaurar também a natureza ao seu estágio original. E aí vai falar dessa hipotética amizade entre o lobo e o cordeiro, entre o bezerro e o leão, entre a criança ali de colo, com a serpente venenosa. Expõe essa esperança desse tempo de paz, o Messias que virá para restaurar todas as coisas,
instaurar esse tempo de paz. E este mundo ideal nos ajuda a lembrar as imperfeições do nosso tempo presente, a desarmonia que foi causada pelo pecado. O pecado causou uma desarmonia também na natureza, também na criação. E esse Messias virá com a sua sabedoria e justiça para restabelecer a ordem e a paz. E aí no salmo que nós acabamos de rezar, o seu refrão vai dizer: nos seus dias a justiça florirá, paz em abundância para sempre. O Messias virá para restaurar a paz, para restaurar a ordem original da criação. E esse Messias, predito pelos profetas do Antigo Testamento, é Cristo Jesus. Ele é a sabedoria encarnada. Ele é o príncipe da paz, o justo juiz. Em Jesus Cristo está a plenitude da revelação. E aí o Senhor vai dizer: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus Cristo é a plenitude de toda a revelação. E aí, numa das audiências do Papa Bento XVI, ele diz uma frase: Jesus não diz algo de Deus, não fala simplesmente do Pai, mas é a revelação de Deus, porque é Deus. E assim revela-nos o rosto de Deus. De Jesus é o rosto visível de Deus Pai. Ele é a revelação, a plena revelação de Deus Pai. Deus se fez humano para que nós pudéssemos conhecê-lo. E conhecendo a Jesus Cristo, conhecendo o rosto visível de Deus Pai, nós também conhecemos o seu plano salvador. Nós conhecemos o seu projeto de amor, de salvação para nós. Porque toda a sabedoria está contida no mistério do Verbo feito homem. Este que veio pequeno, veio simples, veio humilde numa criança. Jesus é a palavra de Deus encarnada. E ele se dá a conhecer aos simples, aos pequenos, àqueles que se aproximam dele com docilidade, com simplicidade, com humildade. E o Evangelho vai dizer: escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. O Senhor se revela aos pequenos, aos humildes, àqueles que se aproximam dele com simplicidade, com humildade. Os mistérios da salvação descritos nas profecias são revelados aos que se abrem à graça do Espírito Santo, que permitem com que o Espírito Santo habite no seu coração e assim revele esses mistérios. Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Jesus, a sabedoria encarnada, quer se dar a conhecer a nós, quer se dar a conhecer a mim, quer se dar a conhecer a você. E o primeiro lugar que ele deseja estabelecer a ordem, estabelecer a justiça, a paz, é o interior do nosso coração. Jesus quer restabelecer a ordem na sua vida, quer devolver a paz ao seu coração. As respostas para os mais profundos questionamentos que você tem, as dúvidas que habitam aí no seu coração, na sua alma, serão respondidas por Jesus, à medida em que você permitir com que Ele habite o seu coração
e restabeleça a ordem, a paz, a justiça no seu interior. Sabe as inquietações que existem aí na sua alma, no seu interior, as dúvidas que existem aí, as inquietações, as guerras interiores que você tem aí, encontrarão a paz em Jesus Cristo, o príncipe da paz. É Ele que quer restabelecer a paz no seu interior. Este é o primeiro lugar que o Senhor deseja restabelecer a ordem e a paz, no seu interior. As desordens que existem aí em você serão reordenadas à medida em que você se relacionar com Ele, à medida em que você for simples e humilde e se relacionar com aquele que veio para restabelecer a ordem, devolver a paz. Toda a sabedoria está contida no mistério do Verbo feito homem, Jesus, que é a palavra de Deus. E agora, mais uma vez, Ele se faz alimento e deseja habitar no nosso coração pela Eucaristia. Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Meu irmão, minha irmã, se você deseja que a paz volte ao seu interior, que as coisas tenham ordem na sua vida, que os questionamentos que existem no seu interior encontrem resposta, permita que o Senhor faça morada no seu interior. Ele é o príncipe da paz, Ele que veio para restabelecer a ordem, não só em toda a obra da criação, mas principalmente em você, na sua vida. Por isso que nós precisamos ser simples, humildes, para compreender tão grande mistério. Os complexos não entendem. Aqueles que se acham muito cultos não entendem esse mistério, porque o Senhor se dá a revelar aos simples, aos pequenos. Deseje mesmo hoje que o Senhor habite no seu coração e restabeleça esta ordem no seu interior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.